Olá, queridos amigos, estamos começando mais um estudo da doutrina espírita, sendo que hoje, diferente do que é comumente estudado, não seguimos, o livro dos Espíritos, o Evangelho, nos aproximando então do final do ano de 2021. Nós recebemos o convite, queremos agradecer aqui do núcleo de estudos, e então nós estamos aqui num momento de tema livre. E aí, se aproximando do Réveillon, do final desse ano, início do próximo, então falaremos sobre o significado, dessa passagem e as questões referentes à reforma íntima. Antes disso, vamos fazer a nossa leitura, para então fazermos a prece e iniciarmos o estudo de hoje. Então, tirei daqui da página Fonte Viva, modo de fazer. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Paulo, em Filipenses, capítulo 2, versículo 5. Diz o seguinte: todos fazem alguma coisa na vida humana, mas raros não voltam à carne para desfazer o quanto fizeram. Ainda mesmo a criatura ociosa, que passou o tempo entre a inutilidade e a preguiça, é constrangida a tornar à luta, a fim de desintegrar a rede de inércia que teceu ao redor de si mesmo. Somente constrói, sem necessidade de reparação ou corrigenda, aquele que se inspira no padrão de Jesus para criar o bem. Fazer algo em Cristo é fazer sempre o melhor para todos, sem expectativa de remuneração, sem exigências, sem mostrar-se, sem exibir superioridade, sem tributos de reconhecimento, sem perturbações. Em todos os passos do Divino Mestre, vemo-lo na ação incessante em favor do indivíduo e da coletividade, sem prender-se. Da carpintaria de Nazaré à cruz de Jerusalém, passa fazendo bem, sem outra paga, além da alegria de estar executando a vontade do Pai. Exalta o vintém da viúva e louva a fortuna de Zaqueu, com a mesma serenidade. Conversa amorosamente com algumas criancinhas e multiplica o pão para milhares de pessoas, sem alterar-se. Reergue Lázaro do sepulcro e caminha para o cárcere, com a atenção centralizada nos desígnios celestes. Não te esqueças de agir para a felicidade comum, na linha infinita dos teus dias e das tuas horas. Todavia, para que a ilusão te não imponha o fel do desencanto ou da soledade, ajuda a todos, indistintamente, conservando, acima de tudo, a glória de ser útil, de modo que haja em nós o mesmo sentimento que vive em Jesus Cristo. Assim, caros amigos, fechamos os nossos olhos, elevamos nossos pensamentos, aproveitamos então para agradecer a Deus, a Jesus, nosso Mestre, pela oportunidade de estarmos em seu nome reunidos e pedimos para que ilumine esse momento e que possamos aprender um pouco mais com seus ensinamentos, com a doutrina espírita, para que possamos nos tornar pessoas melhores, hoje e sempre, graças a Deus. Muito bem, caros amigos. Então, hoje, a proposta, diante do convite de falar nesse período, seria de falar. A gente tentou alguma coisa diferente, mas às vezes o momento clama, talvez pela obviedade. E nos aproximando desse período de celebração do Ano Novo, em primeiro momento pensei que poderíamos falar do 1º de janeiro, que é quando se comemora, o Dia Internacional da Fraternidade. Porém, eu acabei refletindo, mas antes de sermos fraternos, nós devemos decidir sermos fraternos. Isso acaba exigindo uma série de reformas íntimas, e aí, então, em determinado momento, devemos seguir um pouco por esse caminho. Mas antes disso, é importante que façamos a reflexão quanto ao período. Por que nós comemoramos? Por que existem festividades nesse período de Ano Novo? Então, é claro que estamos falando de uma comemoração de cunho cultural. Festejar o Ano Novo não se dá em razão de um fato específico, mas de algo construído pela nossa cultura. Embora saiba-se que há mais de 4.000 anos se comemoram ciclos, o encerramento de um ciclo
e o início de outro. E é exatamente isso o que se comemora no chamado Réveillon. Então, desde a Mesopotâmia, se comemorava, só que os ciclos estavam relacionados a período das estações de ano por causa do plantio. Então, se comemorava o término do inverno e início da primavera. Essa questão do Ano Novo, do final de dezembro e o dia 1º de janeiro, só vai começar a ser comemorado, a ser considerado a partir de 1582, com a criação do calendário gregoriano, e que o chamado primeiro dia do ano começaria no dia 1º de janeiro. Enquanto que o chamado Réveillon é uma festa que já existia na França desde o século XVII, mas que era comemorada sem data específica. Toda vez que a nobreza desejava festejar, era dado o nome de Réveillon. Mas, curiosamente, Réveillon em francês significa acordar. Claro que na época era porque a festa virava à noite. Mas, para nós aqui, essa ideia de acordar tem um significado bem interessante. Mas, quando eu estava falando, de fato, ele tem uma conotação cultural, porque, dependendo da cultura, vai se comemorar esse ano novo num dia diferente, estaremos num ano diferente. Por exemplo, os judeus já estão no ano 5.782 e eles comemoram no final de setembro a virada do ano. Já os muçulmanos, eles estão no ano de 1443 e eles comemoram em maio. E já os chineses estão no ano 4.719 e eles comemoram no final de janeiro. Então, veja, essa comemoração da virada do ano é uma construção cultural, mas que isso não faz com que se perca a sua relevância, a importância desse momento, que é o momento em que nós nos reunimos para celebrar duplamente. Porque o que significa o término e o início de um ciclo? É o momento em que nós podemos, simbolicamente, nos despedir do velho que se vai e dar graças ao novo que se aproxima. No sentido de que podemos, então, superar os problemas que nos afligiram no ano que passou, podemos, então, vislumbrar a superação de dificuldades que nós fomos acometidos e olhar para o futuro com esperança. Então, esse momento em que um ciclo se encerra e outro se inicia, dá-se um sentido de renovação, em que eu posso renascer, eu posso acordar. Eu estava num período conturbado que eu posso deixar para trás e estou acordando para um novo período, uma época melhor, uma época em que poderemos ter uma vida melhor. Muito bem. E aí, refletindo sobre a nossa atual situação, é claro, quando falamos de dar o adeus ao ano que passou, é muito significativo quando estamos no final do enfrentamento de uma pandemia, em que nós passamos por tantos problemas, tantas dificuldades. E ainda mais que foi um período que estamos dando adeus há mais de um ano, quase 2, porque a passagem de 2020 para 2021 quase não foi festejada ou sentida, porque acabou se dando um sentido de continuidade. Foi praticamente 2020 um ano que não acabou, porque a pandemia ela se perpetuou ali ao longo do ano seguinte. Então, esse momento me parece que tem uma relevância um pouco maior, porque, de fato, agora, com o avançar da vacinação, em que o número de casos diminui, e de mortes também, nasce efetivamente esse sentimento de esperança de dias melhores. Mas não vamos também nos esquecer de que foi um período importante para a humanidade. Como assim importante? Quantas pessoas ficaram doentes, quantas pessoas desencarnaram? Sim, mas creio que todos nós aqui já temos a consciência de que nada é por acaso. E ainda mais algo que tomou proporções globais. Então tenhamos certeza de que a espiritualidade amiga ela não passou ao largo dela. Ela acompanhou e, em vários momentos,
conseguiu muito bem desenvolver o planejamento dessa pandemia de modo que, de fato, ela afetou diretamente a vida de inúmeras pessoas, criando oportunidades de avaliação e de crescimento. Então foi um período, né, que, primeiramente, sim, de oportunidade, lembrando que o nosso planeta, né, que é de provas e expiações, está à beira de se tornar um planeta de regeneração, foi um momento de se criar oportunidade para avaliação. Então foi um momento em que o planeta pôde respirar um pouco melhor, foi um momento em que nós visualizamos várias situações de caridade, em que vizinhos se ajudavam, né? Pessoas ajudavam estranhos que estavam passando por dificuldades, correto? Um momento do home office em que as pessoas puderam ficar mais tempo em casa com seus familiares, desenvolver hobbies, cuidar mais da saúde. Então vejam que oportunidade incrível. A grande questão foi o que cada um fez com essas oportunidades. Enquanto alguns puderam aproveitar mais o tempo livre para brincar com seus filhos, para ler, para estudar, outros simplesmente não conseguiram conviver com suas famílias. Porque sim, tivemos momentos muito difíceis. Foi um período que aumentou vertiginosamente o número de casos de violência doméstica, exatamente pela incapacidade de se conviver com o outro. Outro esse que faz parte da sua família, por exemplo, né? E fora os casos de doença, né, de desencarne, e aí gerou-se ali muito sofrimento entre os familiares, mas sempre enquanto oportunidade de reflexão. E é um momento muito curioso que foi o seguinte: para fazer o bem ao próximo, bastava muito pouco. Bastava o quê? Ficar em casa e usar máscara. Algo simples. E nem isso algumas pessoas conseguiram fazer. Né? Tamanha a relação com a matéria, né, simplesmente saíam, aglomeravam, né, porque precisavam, né, vivenciar a matéria, pouco se importando com o que poderia ocorrer com o próximo. Inclusive quando veio a vacina, enfim, muitos preferiram não se utilizar, mesmo sabendo das consequências, às vezes nem só para si, mas para o próximo. Né? Então, num período em que foi tão fácil ajudar o próximo, a gente começou a perceber que algumas pessoas tinham, né, essa dificuldade. Muito bem. Então, nesse período, né, que passou, que ainda a gente vivencia um pouco, é claro, mas que graças a Deus está passando, não podemos simplesmente esquecer. Como toda experiência que nós temos, né, devemos guardá-la com carinho para as nossas próprias referências, como aprendizado. Mas também não podemos ficar presos nela. Não podemos viver uma vida com medo, achando que um novo vírus vai surgir e que vai dizimar a humanidade, e isso venha a me paralisar. Eu não posso me paralisar pelo medo. Eu devo ter cautela, devo ter respeito pelo próximo, mas eu também devo ter a iniciativa de criar, até porque eu posso e sempre devo ser útil para com os demais. Né? Então eu devo guardar todas as experiências que vivenciamos, né? Mas seguimos em frente. Então toda essa experiência nós devemos guardar ali como no espelhinho do retrovisor. Então quando dirigimos o nosso carro, o retrovisor serve para quê? Como referência. A gente saber para onde está indo, o que está vendo, o que está acontecendo. Mas se eu dirigir só olhando para o espelhinho, o que vai acontecer? Eu vou bater com o carro. Mas eu tenho que dirigir olhando para frente. Né? Eu tenho que estar analisando todas as minhas possibilidades, baseado naquilo que eu aprendi, que eu experimentei. Correto? Muito bem. Com isso, então, chegamos ao momento do Réveillon. No momento, então, em que nós estamos, talvez, mais preocupados com o que vem pela frente do que aquilo que realmente passou. É um momento que nós vamos estar celebrando a esperança. Bom, mas aí é curioso que nesse momento nós celebramos com esperança, mas também pedimos, porque nós temos esperança de que aconteça o quê?
aconteçam coisas melhores, tenhamos um ano melhor. E aí, então, nós pedimos o quê? Mais saúde, paz, dinheiro, amor, trabalho. E aí começa, então, os rituais, que são válidos. Pular onda, usar roupa branca, colocar calcinha amarela e tudo mais. Mas tudo isso buscando realizações, mas realizações que venham a surgir em nossas vidas, que caiam, né, em nossas vidas de paraquedas. É o que a gente pede, que apareça um trabalho, que apareça, né, um amor, que surja algo de melhor em minha vida. Então já perceberam isso? Geralmente nós pedimos realizações que surjam, que venham a surgir para melhorar a minha vida, mas sempre algo que vai vir de fora. Poucas vezes nós paramos para pedir, porque é o momento que estamos mentalizando, estamos elevando nossos pensamentos. Então, poucas vezes nós pedimos ajuda e auxílio para que tais mudanças possam ocorrer dentro de mim, em meu íntimo. Então, poucas vezes pedimos, né, a espiritualidade, a Deus, que eles possam me ajudar, que eles possam me sugerir caminhos, que eles possam me fortalecer para que eu consiga me alterar, para que eu consiga modificar determinados aspectos da minha personalidade, do meu jeito de ser, que eu consiga mudar as minhas ações, os meus pensamentos. E isso é muito importante, porque é claro que a espiritualidade está atenta e podemos vivenciar uma série de coisas na nossa existência, surgir de fato um bom emprego, conhecer uma pessoa bacana para conviver conosco, mas o quanto que disso tudo também não depende de uma postura minha, das minhas ações, o quanto disso tudo também não depende das minhas mudanças. E isso tudo é porque nós sempre estamos em busca da felicidade. É o que todo mundo procura. Isso desde Aristóteles, 300 anos antes de Cristo, num livro muito, muito importante, chamado Ética Nicômaco. Né? Primeira vez que eu ouvi, falei, Nicômaco, o que é isso? Lembrando que eram gregos, então Nicômaco era o nome do filho de Aristóteles. Então ele escreveu um livro, que era um manual, tá, para o filho, sobre como encontrar a felicidade de maneira ética. E Aristóteles, ele chega a uma conclusão. A felicidade é diferente de prazer. Kant depois vem falar disso. O prazer é o prazer de comer uma boa comida, ter uma boa noite de sono. A felicidade é uma permanência no espírito. Então eu não posso confundir a felicidade com coisas mundanas, festas, né? Viver num salão de beleza, ter uma mansão maravilhosa. Isso não vai garantir a sua felicidade. Aristóteles chega à conclusão de que a felicidade era desenvolvida por nós, quando nós desenvolvemos as nossas virtudes. Que virtudes seriam essas? Virtudes morais e virtudes intelectuais. Olha só. E não é exatamente isso que é trabalhado pela espiritualidade, que é trazida por Kardec no Livro dos Espíritos, nas questões 127, 780, em que fala, olha, nós somos espíritos imortais e fomos criados com a simples finalidade que é chegar à felicidade. E como se chega à felicidade? Através do progresso. E como é que se progride? Quando eu desenvolvo a intelectualidade e a moral. É genial. Genial. Mais de 800 quase, 2.000 anos depois, 2.000 anos depois de Aristóteles já ter cantado essa pedra, obviamente um espírito evoluído, né, numa civilização politeísta em que
embora acreditasse nos seus deuses, estava cada vez mais prestando honras ao conhecimento e à razão, ele consegue, né, definir isso já, independente de religião, e que vai bater exatamente com o que a espiritualidade veio trazer para Kardec. Né? Então a felicidade está no desenvolvimento de virtudes morais e intelectuais, através do desenvolvimento do intelecto, do conhecimento e através do amor ao próximo, através da caridade, através do trabalho no bem. E é nesse sentido que nós chegamos à felicidade, certo? Mas o que eu estou fazendo para alcançar essa felicidade? Esse é o grande ponto. Então, no momento de celebração do Ano Novo, quando nós olhamos para o horizonte com mais esperança e nós pedimos e aguardamos algo de melhor, devemos sim focar o nosso pensamento na busca de uma melhora íntima, pessoal, rumo a esse aprimoramento, a esse aperfeiçoamento. Ou seja, me lapidar, tentar melhorar aquilo que eu tenho mais problemas, tentar diminuir os meus defeitos, tentar desenvolver mais outras qualidades, habilidades, policiar mais as minhas ações e meus pensamentos. Porém, para tanto, e é claro que aqui, nosso encontro não é uma palestra do tipo, estou aqui trazendo verdades, me ouçam, mas um convite à reflexão. Um convite à reflexão que a gente está fazendo junto. Né? Então, olha só. Definimos isso. A felicidade não está fora. A felicidade está em mim. Vamos passar por problemas. Estamos num mundo de provas e expiações, que é povoado por espíritos imperfeitos. Né? Eu me lembro, né, estou na doutrina espírita já um pouco mais de 20 anos, e aí lendo Kardec, lendo os espíritos e tal, aí quando estava ali a classificação dos espíritos, aí eu me lembro assim, eu não devo estar mal, sou um garoto de gente boa e tal, estudando na faculdade na época e tal. Aí quando ele fala dos espíritos imperfeitos, coitados, espíritos imperfeitos, são os coitados que estão aí vagando, né? Aí tá lá no livro dos espíritos, são aqueles que fazem o mal, mas também são aqueles que não fazem o bem. Oi? Não, mas eu não faço bem, né? E aí? Como é que nós estamos, né, nessa seara? Mas para que a gente consiga realizar essas mudanças, nós temos três problemas iniciais. Tá? Primeiro problema, reconhecer a necessidade de mudar. Esse é o primeiro problema. Algumas pessoas acham que estão bem, realmente, né? Eu achava isso. Então, muitas pessoas acham que estão bem. E aí esse é um dos primeiros, existem dois grandes problemas, dois grandes entraves no progresso do indivíduo, né? Que os dois grandes defeitos, que é o orgulho e o egoísmo. O orgulho é exatamente isso. É quando o sujeito realmente acredita que se basta. O orgulho, o sujeito, ele acredita que não precisa das outras pessoas. Enquanto que o egoísmo, o sujeito acredita que não precisa ajudar as outras pessoas. Então, a pessoa orgulhosa fala que, olha, eu pago meus impostos. Eu tenho filho criado. Não faço mal a ninguém. Não encho o saco de ninguém. Falou. Não tenho o que mudar. Então, ele não enxerga os seus problemas. Aí, bom, enfim, tem que dar tempo ao tempo. O segundo problema, o sujeito ele já percebe que tem problema. Ele percebe que realmente eu tenho que cuidar mais de mim, da minha saúde, né? Eu até podia estudar, mas só que aí ele, quer saber? Eu vou deixar para a próxima encarnação. Já deu, já tô velho, tem muito, dependendo da idade, né? Já tô muito velho para mudar, já tô cheio de mania, tem muita mania. Isso é coisa de velho. Então, eu vou deixar para mudar na próxima encarnação. Agora eu quero descansar. Veja só, o cara já tem consciência, mas vou ver a Netflix, vou ficar aqui no meu Insta,
né? Vou dar um passeio, que é mais tranquilo, de fato. Mas ele está ali adiando o inadiável. Bom, e o terceiro problema, que é assim, a pessoa sabe que tem um problema, mas ela não consegue mudar. E ela não consegue mudar por conta de que ela tem medo, ela tem pânico, está paralisada. E aí é o problema hoje, um dos maiores problemas da civilização, que é a depressão. Então a pessoa acredita que não consegue mudar. Né? Então esse é um problema. A pessoa congela, síndrome do pânico. Né? E é fundamental que o indivíduo perceba que sim, ele é capaz. Esse entrave é totalmente psicológico. E com isso, o fato dele estar ali, dele se congelar, ele está perdendo tempo. Ele está perdendo a oportunidade de estar aqui encarnado para evoluir, para progredir, certo? Então, o que acontece? A pessoa, então, ela deve reconhecer que tem os seus defeitos, tem os seus problemas, certo? E ao reconhecer, deve ter a intenção, a vontade de mudar. Mas, então, a gente não podemos perder, tá, tempo. Vou deixar isso para amanhã, porque somos espíritos imortais. Né? Então vou deixar para amanhã. Não, mas se você não aproveitar essa oportunidade, você vai ter mais tempo de sofrimento. Uma, por conta das provas e expiações que estamos submetidos o tempo todo, e o próprio sentimento de que, sim, eu sou capaz e eu não estou fazendo nada por onde para melhorar a minha vida. Segundo, que é o desejo, né, da espiritualidade amiga, de Cristo e de Deus. E a chave disso tudo é a vontade, é a força de vontade. Leon Denis, e aí um livro dele excelente, O Problema do Ser, do Destino e da Dor, tá aqui, ó. Ele coloca exatamente isso na página 434. Devemos investir mais no espírito divino que nos habita. Todos nós temos aqui a centelha divina. Deus está em cada um de nós. Devemos dar mais ouvidos a isso do que ao eu egoísta, que prefere a inércia, que está dominada pela matéria. O que Joana de Ângeles, psicografada por Divaldo, né, chama de coragem, lá na obra O Homem Integral. Então, nós, seres humanos, nós precisamos ter a vontade, precisamos ter a coragem de enfrentar os nossos medos, a nossa inércia, para que possamos, então, caminhar rumo ao quê? Caminhar rumo à felicidade, que é o que nós desejamos, porque nós queremos ser felizes sentados no sofá, né, comendo pipoca, vendo a série da minha preferência. Não é assim, não vai acontecer. Não é dessa maneira, ok? Então, quando fala, né, então, o que Divaldo, né, psicografando a Joana de Ângeles, fala, a onda, ela está no mar, mas o mar não é a onda. Então, é o que Raul Seixas, em Gita, são trechos, né, do Bhagavad Gita, né, eu estou em você, mas você não está em mim. Deus está em nós, porque uma parte dele está em cada um de nós. Então imagina a força que nós temos dentro de nós. Mas nós não estamos em Deus, porque nós somos imperfeitos. Nós não estamos nele, porque a gente não consegue chegar nem no primeiro degrau, que a gente prefere ficar no nosso mundinho, no nosso Instagram ali, no celularzinho. Vou mandar um zap aqui e tá bom, certo? Então, devemos cada vez mais investir em nosso progresso moral e intelectual, certo? E como fazemos isso? A gente tem que começar policiando as nossas ações, as nossas palavras e, principalmente, quando já tudo dominado, é o último estágio, controlar nossos pensamentos. Porque a espiritualidade, meus caros, tudo é pelo pensamento. Então, claro que a gente vai aos pouquinhos. Vamos aos pouquinhos, certo?
Então, mas sempre em mente, né, a necessidade, orai e vigiai. Orar está em prece e pedindo a ajuda dos amigos da espiritualidade para nos fortalecer, para nos amparar, para nos aconselhar, né? E aí nos ajudar a estarmos sempre alerta. Sempre alerta. Tá? Muito bem. E aí, então, como seriam isso? Então, devemos policiar nossas ações. Ficar de olho nas pequenas mesquinharias do dia a dia, nas pequenas mesquinharias do dia a dia. Então, a gente vê no dia a dia o sujeito que joga lixo pela janela do carro, né? O sujeito que fica com som alto até tarde porque não se importa com os vizinhos. Né? O condomínio, ali a área ali do condomínio, quem mora em condomínio, no prédio, ali é uma escola. Né? A gente vê de tudo, vê de tudo. E aí, com cuidado de não julgar o próximo, que é difícil. Mas é claro que quando a gente se depara com um comportamento totalmente inadequado, é natural que a gente, né, faça uma avaliação do que é do certo e do que é errado. Né? Veja o exemplo desses carrinhos presos com corrente nos condomínios. Quem mora em prédio, né, agora em alguns já é moda. Tem aquele carrinho que é usado para botar as compras quando chega no mercado. Em muitos prédios, botar uma corrente para liberar, você tem que botar um cartão com o número do seu apartamento. Aí você leva. Aí quando devolve, você tira o cartão. Por quê? Porque muitos vizinhos pegavam o carrinho, levavam e largavam no corredor. E aí o outro vizinho que chegava com as compras não tinha carrinho. Então, em razão do egoísmo, pela desconsideração com a necessidade do próximo é esse que é um vizinho, um morador ali, né? Você precisa criar um artifício para evitar práticas egoístas entre vizinhos. Né? Então, isso é um sinal de falência, de nossa falência, enquanto humanidade. Uma coisa simples, certo? E o cuidado de não julgar. É um outro problema. O quanto que nós falamos dos outros, julgamos os outros. E não só pelo fato de que você julga o problema do outro sem ver que você também tem problema. Não, mesmo que o sujeito for um santo, não tem problema nenhum. Isso não dá o direito de falar da vida da outra pessoa, de julgar a outra pessoa. A não ser que seja uma forma de avaliação, seguida de prece. Seguida de prece. Né? Então, a prática do perdão. Ele não me liga, eu não vou ligar. Né? Ele falou isso de mim. É porque o pessoal não sabe de metade do que ele já fez. Você sabia? Aí começa. A prática do perdão. Estamos perdoando? A nossa família, amigos, colegas. A tolerância. Né? A prática da caridade. E a caridade não é só dar esmola ou pegar lá e comprar uma cesta básica para o centro, para o núcleo. Não, é você dedicar um tempo da sua vida a alguém que precisa. Esse alguém que precisa pode ser um sujeito, sempre tem no trabalho, tem aquele colega que é mais inconveniente, que o pessoal evita. Bate um papo com ele, conversa. Às vezes o que o sujeito precisa é alguém para ouvi-lo. Né? Então, estar disponível para o outro, né? Se colocar no lugar do outro. Então, são pequenas atitudes que fazem a diferença. E policiar sempre o nosso pensamento. Porque, às vezes, eu não falo mal de ninguém, mas quando passa, né, a menina toda tatuada, olha só, não deve querer nada com trabalho e tal, e já começa a destilar. E às vezes pensamos mal da pessoa, ainda que a pessoa não tenha feito mal nenhum. Né? Às vezes um determinado comportamento me incomoda, né? Porque eu não compreendo e eu quero julgar o outro. Né? Então aquele colega de trabalho que chega sorridente já de manhã cedo, meu Deus do céu, onde encontra tanta alegria? Tá rindo de quê? Tá rico? Não, isso é o quê? Puxa saco. Puxa saco. Ela fica, todo prestativo. Lá, levando um cafezinho pro chefe. Puxa saco. Aí, às vezes não, é um sujeito que simplesmente está de bem com a vida. Ele fica feliz em ajudar o próximo. E ver uma pessoa feliz em ajudar o próximo, como eu não faço isso, me gera desconforto. E aí eu julgo o próximo. Então, temos que policiar o nosso comportamento, o nosso pensamento.
elevar, né, o nosso pensamento diante das ofensas. Se alguém chega e te xinga, ou vira para você e fala assim, ai, tu é muito chato, hein? Aí, ó, você é um inconveniente. Ah, você, olha, eu não quero ver mais a tua cara. Né? Então, ou às vezes mesmo, ah, você é um esquerdopata, ou um, sei lá, qual é o outro? Um coxinha, né? Tudo polarizado. Temos que fugir disso, temos que fugir disso. Ah, o seu candidato é isso, o candidato é aquilo. Como certa vez Divaldo já falou sobre isso, né? A crítica vem de uma pessoa que não concorda com o que eu falei, mas não teve o tino de falar comigo educadamente. Então, de me aconselhar, então ele me agride. Então, o errado é ele, né? O errado é ele. Então, se eu perco a minha temperança, aí eu passo a estar errado também. Né? Então, se aquilo que ele está falando, se for verdade, eu tenho que me policiar e me mudar. Se ele estiver enganado, então ele só está enganado. Então eu também não tenho com o que me preocupar. Então temos que sempre estar atentos às nossas ações, ao nosso pensamento. Por fim, não é conselho nem dica, mas mais uma vez um convite à reflexão. Mas como é que eu organizo? Meu Deus, mas é muita coisa, e a minha vida está uma bagunça, como é que eu vou? Eu trabalho, estudo, não sei o quê, como é que eu vou organizar minha vida? Porque se a depressão é um problema, porque eu fico engessado em razão de questões do passado que dificultam a minha vida no presente, a ansiedade é um outro grande problema, que é a minha dificuldade de lidar com o futuro. Então, como é que eu posso organizar a minha vida? Eu preciso definir prioridades. Prioridades. O nosso tempo é preciosíssimo e eu preciso identificar, de fato, o que realmente é importante, para que eu possa destinar meu tempo, recursos, aquilo que realmente venha agregar algum valor, alguma coisa que seja útil e importante para mim e para as outras pessoas. Então, assim, eu identifico, já rumo à conclusão da nossa conversa, eu identifico 6 grandes áreas, né, relevantes na nossa vida, no nosso dia a dia. Tá? Então, são 6 áreas que devemos, para ter uma vida equilibrada. Então, talvez a busca de um equilíbrio. Equilíbrio esse que vai me permitir organizar a minha vida rumo ao progresso. E quanto mais harmônica a minha vida, mais feliz ela seja, porque eu vou conseguir administrá-la melhor. Okay? Então, primeira coisa, trabalho. Tá? Então, assim, um trabalho no bem. Então, um trabalho no bem, tanto num aspecto de angariar recursos para a vida, é importante que eu tenha recursos, eu tenho que ter salário para viver, para poder morar, me vestir, me alimentar, conseguir pagar o colégio das crianças e tudo mais. Mas eu tenho que realizar um trabalho no bem, um trabalho útil, um trabalho bacana. Mas tem aquelas pessoas que não precisam. E aí, então, herdaram grandes fortunas, ou a pessoa é do lar, mas ainda assim está exercendo um trabalho fundamental, administrando a casa, administrando os filhos, mas ainda não tem filho e herdou essa herança. Ainda assim, ainda assim, nós vivemos para servir. Tem um ditado japonês, né, nesse sentido. Quem não vive para servir, não serve para viver. Pesado, né? Mas é isso. Então, nós vivemos para trabalho ao outro. Tanto é que a base do progresso moral está muito fundado na caridade. E a base, a lei intergaláctica geral de todas é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Então, o amor ao próximo se dá através, então, do quê? Do trabalho. Quando eu sirvo, quando eu ajudo o próximo. Então, eu preciso dedicar. Eu posso fazer isso no meu trabalho. Às vezes estou muito atarefado, tenho outras coisas, mas calma, você tem o seu trabalho, faça bem o seu trabalho. Seja um bom colega, ouça os outros, seja útil, né? Dê a vez a todos, inclusive aquele chatinho. Você já vai estar, né, trabalhando no bem.
Mas veja que todos esses pontos que eu vou estar falando, se eu me fixar muito só em um e esquecer os outros, aí já vira um problema, já vira um defeito que vai gerar problema. Se o sujeito só pensa em trabalho, ele pode acabar girando em torno do egoísmo, da ganância, né, se ver preso no mundo tão somente material. Okay? Segunda área, a saúde. O nosso corpo, né, material é a nossa a ferramenta do nosso espírito para viver essa existência. Então precisamos cuidar dele. Temos que cuidar muito bem dele. Então temos que pensar na nossa alimentação, o que nós estamos comendo, como estamos nos alimentando. Diminuir refrigerante, diminuir fritura, diminuir porcaria. Eu vou confessar, eu sou maluco por doce. Maluco por doce. Tem que maneirar, tem que segurar a onda. Então, sobremesa, em vez de uma barra, um quadradinho. Tá. Então, é buscar o equilíbrio em tudo. Atividade física. Estou caminhando. Então, assim, odeio academia. Eu saí da academia. Eu vou correr, faço esporte. Minha esposa também. Não estava gostando da academia, fui para o Pilates. Né? Então, fazer uma atividade física, um esporte. Vou aprender um esporte novo. Vou aprender a jogar tênis. Ou então, não tem tanto recurso, vou caminhar. Melhorar a alimentação. Isso é fundamental. Porém, novamente, se eu começo a me preocupar apenas com a minha saúde, posso virar um hipocondríaco, viver no médico. Então eu tenho que tomar as vacinas, tenho que ir no médico, tenho que fazer os exames periodicamente, mas eu não posso ficar refém disso. Ficar refém de academia, segunda a segunda, que aí eu vou acabar me vendendo aqui, me rendendo à vaidade. Isso também não pode. Terceira área, a social. Somos seres sociáveis. Só existe a ética, o valor moral, junto ao outro. Então eu preciso aprender a conviver, viver com o outro. No primeiro núcleo, que é a família, se eu não sei conviver com a família, não sei conviver com mais nada. Salvo com amiguinho, amiguinho, que sai para beber. Aí, não, é a grande escola, é a família. Então, pai, irmão, tio, com seus defeitos, é aprender a respeitar, aprender a tolerar, aprender a ajudar, tudo isso, né? Legal? Aí eu amplio a rede ao grupo, à comunidade do bairro, a associação de moradores, ali da igreja e tal, do centro, começo, até eu expandir a minha consciência no sentido global. Nós todos fazemos parte de uma única e grande comunidade global. Né? Mas, se eu entendo que eu devo viver só para socializar, aí eu acabo caindo na ociosidade. Eu acho que socializar é se encontrar com os amigos, fazer uma terapia deles, só para beber. Não é isso. Não é isso. Quarta área, a mente. Temos que desenvolver sempre as nossas faculdades mentais, estudando, lendo. Então pode ser sempre ali, vou fazer uma faculdade, vou fazer um curso. Agora então, na internet tem 1000 coisas bacanas, 1000 cursos. Aprender uma língua nova, aprender um artesanato, sim. Então não é se tornar PhD, mas sempre estar desenvolvendo nossas habilidades mentais. É a outra forma do nosso progresso. É o progresso moral e intelectual. Então é através do trabalho e do estudo. Mas também não posso pensar só em estudar, vou virar um teórico e vou viver isolado. Aquele CDF, que só sabe muito, mas é como tesouro enterrado, né? Então ele não sabe passar, ele não sabe utilizar todo aquele conhecimento. Quinta área, religião. Muitas pessoas excelentes não têm religião, pessoas são céticas, tem os ateus, são pessoas maravilhosas, mas a religião, ela nos liga a Deus, independente, se é judeu, católico, protestante, umbandista, a religião faz com que a gente se conecte com Deus, com a religiosidade. Então,
faz com que a gente busque respostas, faz com que a gente reflita sobre a nossa existência, faz com que a gente, então, faz com que a gente tenha um amparo, um conforto maior diante das provas, diante das expiações. Então, a religião é muito importante nesse sentido, mas que também, se o indivíduo se prender apenas a ela, poderá se tornar ali, pode levar ali, se tornar um beato que vive ali o tempo todo, e aí então ele acaba relegando, esquecendo da família, esquecendo das outras áreas, ou pior, chegando a um extremismo, a intolerância, sem esquecer que várias das maiores guerras teve como fundamento a intolerância religiosa, ok? E por último, o lazer, claro. Então o lazer é importante, é chamado o ócio, né? Então, que pode, em determinado momento, se tornar um ócio criativo, mas o momento do descanso, o momento do lazer, ele é fundamental, inclusive na espiritualidade. Em várias obras de André Luiz, vemos os amigos da espiritualidade, chega uma horinha e chega ali uma família amiga, outro amigo, para sentar, para conversar, para trocar ideia, bater papo e tudo mais. Então, esse momento de descontração é fundamental, né? Ver um bom filme, descansar. A meditação nada mais é do que um momento, né, de reflexão, um momento, né, do sujeito consigo mesmo. É aquele momento que a pessoa se dedica, né, a retornar, né, ali ao seu equilíbrio, desenvolver hobbies, fazer viagens, né, tudo isso faz parte da vida e é importante. Mas uma reflexão interessante. Vocês vão perceber, à medida que a nossa vida vai se tornando cada vez mais harmoniosa, naturalmente, nesse momento de lazer, a gente vai se aproximando das outras áreas. Então, às vezes, no momento de lazer no final de semana, o sujeito gosta do esporte, vai praticar um esporte. Se ele gosta, né, vai se dedicar à leitura, é uma leitura edificante. Ou aí tem mais uma horinha, eu vou ali no centro, vou ali na igreja, né, fazer uma caridade, né? Então, vou fazer um artesanato. É muito interessante, que aí o lazer não se torna uma coisa meramente escapista. Naturalmente, todas as áreas elas vão se entrelaçando e aí a nossa vida vai se tornando mais equilibrada, mais harmoniosa, né? E aí se reduz a quantidade de preocupações, de distúrbios, e aí então ela fica mais, digamos assim, mais feliz, né? E aí então se facilita, a gente vai ter mais equilíbrio para enfrentar os problemas naturais do dia a dia, certo? Muito bem, meus caros e minhas caras, com isso, essas eram as palavras, as reflexões, espero ter podido ajudar, né, com essas reflexões e espero que de fato tenhamos um ano melhor, mas um ano em que nós possamos torná-lo melhor, né? Um ano que tenhamos oportunidade para sermos melhores e, com isso, fazer com que a vida daqueles que nos cercam também possam ser melhores. Como já dizia o grande poeta Chico Sainz, com um passo nós já não estamos mais no mesmo lugar. Então, meus caros, foi um prazer enorme estar de novo aqui com esse estudo, junto ao núcleo, né, e desejo a todos, então, um excelente 2022 e até a próxima. Um grande abraço.